Boa noite, igreja. A escala era do nosso irmão José Luiz. Ele não se pôde estar presente e me incumbiu dessa responsabilidade. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. E o texto diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também passou a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava o que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por só um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Eu vim meditando nesse texto durante as últimas semanas, e o que seria de nós, irmãos, sem a graça e a misericórdia de Deus, sem o sacrifício de Jesus Cristo? Somente através dele conseguimos ser redimidos. E isso basta? No capítulo 6, a partir do versículo 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da minha fraqueza da minha carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza da maldade, assim oferecerei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estávamos isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente coisas que agora vos envergonhais, porque o fim dessas coisas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.